Bom, gente, então eu vou colocar aqui a aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho de álcools e éteres, né? Eu terminei a parte de aromático na aula passada, né? Isso. Então, gente, eu vou falar de álcools e éteres. Primeiro, isso aqui eu não falei nada ainda não, né? Não. Então, gente, olha só. Por que é tão importante para nós aqui falar do etanol? O etanol, o Brasil é uma das matrizes, se não a maior, mas uma das maiores produtoras de etanol do mundo. Eu, se não me engano, é a maior. E ela é feita através da, da biotransformação de açúcares da cana em etanol. A nossa matriz energética é importante porque ela produz tanto a sacarose quanto a etanol. Então, isso por um lado é bom, por outro lado é ruim, porque justamente nós temos esse problema do preço do mercado internacional de, do etanol, do açúcar. Tá? Então, olha só, o etanol é produzido, você tem a sacarose, que é uma glicose mais uma frutose, é um disacarídeo, nós vamos ver isso lá para frente ainda, e ele é transformado em etanol pela biotransformação com Saccharomyces cerevisiae, tá? Uma levedura que é o mesmo processo de produção de pinga, de cerveja. Então a levedura transforma os açúcares em CO2 e etanol. O metanol também, em alguns, já foi utilizado, mas ele não é tão importante aqui no Brasil, mas ele é utilizado em outros países como combustível também, principalmente nos Estados Unidos, por conta da produção dele a partir de açúcares de milho. Bom, é, então, gente, você ter o grupo OH na molécula, ele é extremamente importante em várias transformações. Por quê? Os álcools naturais, eles são baratos, eles têm uma produção em larga escala e eles são relativamente baratos. Entretanto, nós, como eu não vou dizer que é uma commodity, porque ele passa por um processo industrial, mas a transformação de álcoois em produtos com maior valor agregado faz com que você consiga gerar riqueza a partir disso. No caso do etanol, ele gera muita riqueza, claro, mas ele é um produto muito barato. Para vocês terem uma ideia, quanto está o álcool combustível hoje? Se nós pegarmos no posto de gasolina, R$ 3,50, acho que está por aí. Se eu pegar o etanol para produção de produtos farmacêuticos, ele é um pouco mais caro. Mas mesmo assim, isso quando a gente compra de litro em litro. Agora, com esse fenômeno, com a pandemia, o álcool na forma do gel ou na forma do álcool 70, a gente viu o quanto que é, foi necessário. Mas o consumo de álcool combustível, por conta da pandemia, diminuiu 30% em 2020. Então nós temos esse problema, que por mais que o consumo pela população aumentou para uma fórmula, vamos dizer assim, farmacêutica, o álcool combustível ele é muito utilizado na matriz energética dos automóveis. Então, se o uso de automóvel diminuiu drasticamente, o consumo de álcool diminui também. Tá? Bom, de qualquer maneira,
nós não vamos falar só do álcool combustível, nós vamos falar da função hidroxila. Então, no caso aqui, olha, nós temos várias substâncias naturais. Olha só, o óleo de citronela tem principalmente esse composto aqui, ó, o geraniol, tá? Para vocês terem uma ideia, esse composto é produzido no Brasil e praticamente exportado todo ele para fora. Olha só, na molécula do colesterol, nós temos aqui uma hidroxila na ponta, nós temos uma cadeia toda, um núcleo esteroidal aqui, uma cadeia toda alifática, apolar e uma porção polar aqui. Então, a função biológica dessa hidroxila é extremamente importante para a função do colesterol. Bom, entre outros, qualquer açúcar é cheio de hidroxila. São moléculas bem polares, solúveis em água, algumas sim, algumas não. Mas se você pegar os açúcares que a gente consome, então todos eles são OHs. Tá vendo essa ligação aqui, ó? Isso aqui é um éter, tá? E tem uma função específica. Nós vamos estudar um pouco isso daqui lá um pouco mais para frente. Por quê? Porque isso que acontece hidrólise. Então, eu tenho disacarídeo, eu posso ter o monossacarídeo. Que função orgânica que é essa? Então, um pouquinho disso que a gente vai estudar aqui. Mas, de qualquer maneira, o álcool ele pode ser transformado em vários outros compostos. E é isso que a gente estuda. Não só com interesse industrial, mas com interesse de entender, por exemplo, uma rota biosintética ou uma via de degradação. Por exemplo, para os que gostam aí do consumo do álcool consciente, eu tenho uma molécula de etanol. Deixa eu só ver se tem mais gente querendo entrar. Se está conseguindo entrar. Vocês estão me escutando, né? Tá gravando certinho? Alguém responde? Sim. Sim. Então é o seguinte, gente. Olha só. Se eu pegar o etanol, o que ele é transformado quando eu consumo etanol? O que leva esse etanol a ser degradado ou ser consumido por uma enzima? O que ele gera? Uma das coisas que eu posso adiantar para vocês é o seguinte: o etanol, quando eu consumo ele na forma de qualquer bebida alcoólica, ele gera o ácido carboxílico. Então, ou seja, se eu tenho 2 carbonos aqui, ele vai gerar o ácido acético. É por isso que muitas vezes o cheiro da pessoa que bebe, principalmente no outro dia, está relacionado a cheiro azedo, por conta do ácido acético. Dor de cabeça do próprio etanol é a oxidação para o aldeído. O aldeído no cérebro gera alguns efeitos, que é uma delas a dor de cabeça, que a gente chama de corpos cetônicos, aldeídos e cetonas, tá? Muitas vezes a pessoa que consumiu uma bebida alcoólica demais não consegue a espuma da cerveja no outro dia não forma no copo, por conta que ele está exalando corpos cetônicos. Então isso vocês vão estudar um pouco na bioquímica, se estuda um pouco mais, tá? Mas quais são essas transformações que acontecem com álcools? Tanto pensando na nossa matriz energética ou pensando na transformação econômica, transformar um álcool em outros grupos funcionais, você agrega valor a esse álcool. Por isso que é bastante importante a função álcool, tá? Então, olha só, nós temos várias formas de produção, eu vou discutir um pouco sobre isso, de redução lá para frente, reagentes de Grignard também no próximo capítulo, tá? Mas olha só, eu tenho que pensar nesta reação. Toda vez que eu pego um álcool, ele tem uma função. O álcool, ele é muito, muito parecido com a água, gente.
Então, olha só. Quando eu pego essa primeira equação aqui, ó, é amônio, é, na verdade, aqui um amideto e álcool. Esse álcool aqui, ó, ele está funcionando como ácido ou como base? Ele está perdendo o hidrogênio. Então, na presença de uma base, ele perde o hidrogênio, ele forma o quê? Ele, ele é uma base, ele é um ácido. Então, esse ácido, ele gera uma base conjugada, tá? Mais fraca do que a que deu origem. Então, olha só, aqui ele agiu como ácido, doou hidrogênio. Aqui, quando ele pega, na presença de um ácido forte, ele pega o hidrogênio. Então, ele é uma base, tá? Então, olha só, se eu for comparar o pKa do metanol, água, etanol e terbutanol, eles estão nessa faixa de pKa, tá? Então, ou seja, eles são ácidos fracos. Esses ácidos, mas ao mesmo tempo, na presença de um ácido forte, eles são o quê? Uma base. Então, assim como a água, ele pode ser um ácido e ele pode ser uma base. Depende do meio, tá? Esse slide é extremamente importante para vocês entenderem isso. E a gente vai usar essas duas situações. Ele como um ácido e ele como uma base. Bom, a primeira, é, a primeira abordagem que eu quero aplicar aqui é o seguinte: a transformação de um álcool num haleto de alquila. Por que, que eu vou falar desta transformação em específico? Vou falar dessa transformação porque justamente vocês lá no capítulo 6, desde a orgânica 1, vocês estão estudando os haletos de alquilo. Mas até agora vocês não estudaram da onde que eles vêm, tá? Então, olha só, um álcool, ele não é um bom grupo abandonador, tá? Então eu vou abrir o ChemDraw aqui e vou discutir um pouquinho isso com vocês. Olha só. Deixa eu... Se eu pegar, olha só, um álcool. Ele é um bom grupo abandonador? Não sei se eu já comentei isso com vocês. Se a função hidroxila for sair na presença, por exemplo, de um nucleófilo, eu consigo fazer isso? Minha pergunta é o seguinte: OH- é um bom grupo abandonador? Olha só. Primeiro, OH- é uma base forte ou fraca? Como é que faz para saber? OH-, você doa o quê? Um hidrogênio a mais
Vai formar o quê? Água. A água, ela é um ácido forte ou fraco? Deixa eu voltar no slide aqui. pKa, 15,74 nessa tabela. Então, ele é um ácido o quê? Fraco. Se ele é um ácido fraco, a base conjugada é forte. Existem bases bem mais fortes, já comentei isso com vocês. Então, olha só, se é uma base forte, não é um bom grupo abandonador, tá? Então, gente, transformar essa hidroxila num bom grupo abandonador, existem duas formas. Uma, transformando ela num haleto, ou transformando ela na água. Nós já discutimos isso. Então, vou voltar aqui um pouquinho. Então, olha só, gente. Eu vou abordar a transformação dos álcoois em haletos. E nós temos três formas mais comuns, tá? Então, a primeira forma é a transformação utilizando HX, que é utilizando essa forma. Ela é barata, por quê? Porque os ácidos iodídrico, bromídrico e clorídrico, eles são ácidos baratos, tá? E a transformação deles do terciário para o primário ocorre facilmente, tá? Lembrando, na extremidade aqui o terciário corre via reações SN1 e aqui via reações o quê? SN2. No slide aqui, ó, está mostrado a reação de terciário e secundário. Depois eu vou mostrar de secundário e primário. O secundário, lembrando, ele pode fazer tanto reação SN2 quanto reação SN1, tá? Olha só. Eu vou mostrar aqui, depois eu vou fazer para o primário lá no ChemDraw. Vocês estão me escutando? Tá gravando certinho? Sim. Olha esse álcool aqui, ó, terciário. Eu tenho o par de elétrons dele, que vai capturar uma molécula, um hidrogênio da molécula do H3O+, tá? Agora eu tenho um álcool protonado. Isso é um bom grupo abandonador. Como a cadeia carbônica é terciária, eu tenho que a formação do carbocátion, tá? É um carbocátion terciário, então ele pode ser formado. Na etapa seguinte, o cloreto desta primeira etapa, ó, HCl em água formou H3O+, mais Cl-. Então, o Cl- vem e ataca o carbocátion formando o produto. Então, esse é o mecanismo da reação. Esse é o mecanismo que SN1, via formação de carbocátion. Agora eu vou fazer aqui no ChemDraw o mecanismo, por exemplo, aqui, ó, fazer igual tá aqui, ó. Agora eu vou fazer o quê? Ele primário, tá? Então, eu vou usar essa mesma equação aqui, ó. Só que o nucleófilo aqui, ó, eu vou mudar. Digamos que eu vou usar agora HBr. Essa é uma reação que eu faço no laboratório, tá, gente? Pra vocês terem uma ideia, tem um método para fazer isso. Eu faço esse tipo de reação aqui no meu laboratório. Transformar um álcool num brometo. Vai formar isso daqui, tá? Então, olha só. Vou apagar isso aqui também. Como que eu faço essa transformação? Tá? Esse HBr,
ele é 48%. Quando a gente compra o HBr, ele vem uma solução 48% em água. Tá? Então, imagine, qual que é o mecanismo dessa reação? Gente, vocês já viram isso, é uma reação SN2 clássica. Só que eu estou partindo do álcool. O álcool não é um bom grupo abandonador. Então eu tenho esse HBr, deixa eu fazer aqui primeiro. O HBr está em água, não está? Então aqui é HBr mais água. Quando ele está em água, é um ácido forte. Ácido forte dissocia em água. Forma H3O mais o que? Br menos. Lembrando, estou mostrando assim o Br menos, porque eu estou representando um par de elétrons mais a carga, tá? Vou tentar fazer da outra forma aqui para vocês. Par de elétrons da água vem, captura o hidrogênio, liberando Br-, tá? Então, na primeira etapa, eu vou ter isso daqui, ó. H3O+, par de elétrons da água, do álcool, capturando o hidrogênio, liberando o outro hidrogênio para a água. Aqui duas flechinhas. Tenho o álcool protonado. Agora, como ele é primário, ele não dissocia como terciário. Essa é a grande diferença entre os dois. Mas eu tenho aqui, ó, o Br menos, Br. Vou fazer do jeito tradicional, um pouquinho mais demorado, mas, ó, esse Br menos, gente, isso daqui, ó, é a mesma coisa que isso daqui, tá? Só que aqui eu simplifiquei nesta porção. Mas eu vou fazer assim, um par de elétrons. Um dos pares de elétrons vai capturar, vai atacar o carbono. Assim. Vai atacar este carbono e vai o quê? Liberar água. Essa etapa é a etapa SN2, que acontece envolvendo a espécie nucleofílica e a espécie, então não forma carbocátio. Isso é só para recordar vocês. Ele ataca pela face de trás, efeito guarda-chuva, tudo aquilo que vocês. Mas aqui a gente não precisa ficar abordando tudo isso. Br menos, Br formou brometo, mais o quê? Mais uma molécula do quê? De água.
E o cachorro começou a latir, gente. Não liguem para isso. Certo? Tá? Tudo bem? Ó, notem, o H3 ou mais, ele está aqui. Ele virou água. O Br- está aqui, ele se incorpora na molécula. Então, eu tenho um final tudo neutro aqui, no final das contas. Bom, então, gente, essa é a transformação para de um álcool com HX. Ele tem a vantagem de ser muito barato, mas olha só, a desvantagem é o quê? Que ele pode ocorrer rearranjo, tá? Uma das questões que eu sempre que eu abordo na lista, olha só, se eu pegar, por exemplo, essa molécula aqui, ó, esse álcool aqui, e utilizar as mesmas condições, eu não vou chegar naquela molécula. Deixa eu apagar isso aqui. Para vocês terem uma ideia, eu não vou chegar nessa molécula com esta metodologia. Eu só vou, eu vou chegar, é só a título de curiosidade. Eu vou chegar nesta molécula aqui, tá? Por quê? Porque vai ter rearranjo. Se eu pegar essa, eu vou chegar nessa. Isso não vou discutir isso agora. Mas vocês já viram. Formou o carbocátion aqui nessa posição secundário, o CH3 pula para cá e o BR ataca aqui, tá? Voltando aqui para nossa aula. Então, no primeiro método, eu tenho vantagem, barato. Desvantagem, ocorre rearranjo. Vamos. É o que eu mostrei para vocês, basicamente isso. Às vezes pode usar um ácido de Lewis para ajudar, não é o caso aqui agora. Uma segunda metodologia, que é utilizando PX3, principalmente PBR3. Funciona para primário e secundário, não funciona para terciário, porque ela é uma pseudo SN2, tá? O mecanismo é muito simples. O par de elétrons da hidroxila vai atacar um fósforo, esse aqui é um ácido de Lewis, tá? O fósforo recebe o par de elétrons, libera o brometo. Que este brometo vai atacar, fazendo uma SN2, formando essa espécie, o aleto, tá? Então, gente, isso pode acontecer uma, duas ou três vezes, mas daqui não vem ao caso. Notem, para transformar a hidroxila num bom grupo abandonador, ele forma essa espécie com bromo, tá? Com fósforo, que é o melhor grupo abandonador. Então, gente, vantagem desse método. Ele ocorre com primário e secundário, não ocorre rearranjo, só que ele é um método bem mais caro. Se eu pegar o PBR3, ele é bem mais caro, tá? Eu já vou falar um pouquinho sobre valores aí com vocês, até porque vai um pouco mais rápido aqui. O último e terceiro método, que eu vou mostrar um mecanismo um pouco melhorado aqui, porque esse aqui eu não gosto muito desse mecanismo aqui, é com cloreto de tionila. Gente, o método com cloreto de tionila, SOCl2, o litro do cloreto de tionila hoje está em torno de R$ 1.000, por conta do uso dele para fazer drogas, explosivos. Então, depois do 11 de setembro, muita coisa ficou difícil de comprar. Eu ganhei de um amigo 1 litro de cloretionila, lá
ele ganhou, porque tinha, acho que tem universidades que tinham muito estoque disso, aí o pessoal acaba distribuindo um pouco. Mas ele era muito versátil para a gente trabalhar, para transformar um álcool num cloreto. Entretanto, hoje ficou um pouco impeditivo por conta do custo dele, mas ele era barato. E ele precisa de uma base nitrogenada, tá? Então, eu vou mostrar o mecanismo para vocês que esse daqui, ele, ele é fraco, porque ele tá muito resumido, tá? Essa etapa aqui, ó, tá muito resumida, tá, gente? Então, o que acontece? Vou mostrar aqui para vocês. Então, se eu pegar um álcool primário, aqui, ó, SOCl2. Estão escutando? Estão escutando? Sim, estou escutando. Ó, o SOCl2, essa molécula, ela reage com a umidade do ar, com água, né? E forma HCl, gente. Então, trabalhar com esse tipo de molécula tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Então, na presença do SOCl2, eu preciso também, para essa reação, uma base. Geralmente, uma base nitrogenada, piridina ou tritiomina. Vou usar tritiomina aqui para não ficar mais base relativamente fraca, para transformar aqui no cloreto. Então, qual que é o mecanismo dessa reação? Como sempre, o, o doador do par de elétrons é o álcool, tá? Que vai reagir com esta molécula. O mecanismo detalhado dela, gente, ocorre da seguinte maneira. O par de elétrons da hidroxila ataca esse enxofre, esse O. O par de elétrons ele é deslocalizado para o oxigênio. Lá está representado. Deixa eu só pegar aqui. Que sai o cloro. Mas, gente, o mecanismo mais correto para isso é o seguinte. Eu tenho uma formação de uma espécie dessa espécie. O par de elétrons retorna vai retornar formando a dupla novamente e liberando um cloro. Tá? Então, o mecanismo detalhado ele envolve esta transformação. Aí, eu não tenho mais esse cloro aqui.
colocar esse pouquinho para baixo. Não tem mais isso, não tem mais essa carga, tem uma dupla aqui. E com o contraíon, que aí eu tenho uma carga positiva, tem que ter uma negativa. Cl menos. Tá? Agora, se nós fôssemos comparar este grupo abandonador com o álcool protonado ou com o fósforo, o Cl- atacaria esta posição e sairia, né? Mas isso não ocorre, gente. Por quê? A reação para aqui. Isso daqui ainda não é um bom grupo abandonador. Tá? Então, na próxima etapa, eu vou ter a formação, eu vou ter a necessidade de ter a tal da trietioamina. Trietioamina. O nitrogênio tem um par de elétrons não ligantes que funciona como base. E aí ele captura esse, esse hidrogênio, formando essa espécie neutra. Essa espécie. Agora, essa vai ser um bom grupo abandonador e vai reagir com esse Cl-. Como? Ó, tem essa que é essa etapa que é o pulo do gato. Essa reação é muito versátil por conta dessa etapa. O Cl- vai atacar o carbono, vai liberar. Olha, esse par de elétrons aqui, ó, ele vai formar uma dupla com enxofre e vai liberar o outro cloreto. Isso faz com que forme o produto da reação. O resíduo da minha reação é o seguinte: é SO2, que é um gás. Tá? E o Cl-, ele forma novamente para ser o contraíon do. Aqui, ó, a trietilamina, ela saiu na forma do quê? Vamos colocar aqui, ó. Ela saiu na forma da trietilamina. Opa, protonada. Gente. Então eu tenho trietilamina mais e o outro menos. Isso é solúvel em água. E esse não é solúvel em água. Tá? Então eu tenho o deslocamento da reação para a formação do meu produto. Aqui, ó, tá? Esse é o mecanismo detalhado para essa transformação. E vou colocar uma flechinha assim, ó, para cima, que isso significa que é um gás. E aí ele evapora, vai embora, tá? SO2. O problema é o cheiro. Não tem enxofre. Então esse é o terceiro método, gente. A vantagem dele é ele funciona muito bem e rápido. Ele era barato, agora ele é caro. Eu vou fazer uma abordagem aqui, ó. É, Sigma Aldrich.
Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui é um site que mostra o preço das coisas. Vou colocar aqui HBR. Isso porque esse site é caro, tá, gente? O HBR dele é umas 5 vezes o valor normal. Aqui, ó, reagente 48%. Vamos pegar aqui, ó, um litro, R$ 1.000, tá caro. Isso aqui a gente compra por R$ 200, um fabricante brasileiro, tá? Mas na hora que vamos ver o PBR3, tribrometo de fósforo, 91, vamos pegar um 99. 500 gramas. Só que tem que considerar que ele tem 3 bromos, tá? Olha, também nesse site ele é caro, tá? Isso não tem no Brasil, então eu tenho que importar, tá? Vamos pegar o SOCl2. Nos Estados Unidos, gente, estaria um terço. Um terço não, um quinto do valor. Ah, professor, mas 723 o litro? Gente, o problema não é o 723. O problema é controlado pelo Exército e pelo Polícia Federal. Tem que ter as licenças. Vou demorar, se eu começar hoje, eu vou demorar 1 ano para comprar ele. Além do preço, que hoje também ele está caro. Esse valor é caro, tá? O HBR hoje é a nossa melhor alternativa para fazer uma letra. Bom, então, gente, mais a título de curiosidade, eu não vou cobrar isso para vocês agora. O álcool foi transformado dessas 3 formas, lembre sempre dessas 3 formas, num aleto. Mas quando eu não posso ter um aleto, eu vou ter essas espécies aqui, ó, que chamam mesilatos e tosilatos. Elas são bons grupos abandonadores, tá? Numa aula normal, eu daria, até mostraria mais informações sobre elas. Mas aqui eu não vou mostrar, porque o mecanismo dela é praticamente o mesmo mecanismo do SOCl2, tá? Mas ele é um AS duplo. O estado de oxidação do enxofre aqui, ele é diferente, tá? Ele está mais oxidado, tá? Então essas espécies são bons grupos abandonadores. S, dupla O, O, com metil ou com toluil. Então eu tenho tosilato ou mesilato, tá? E elas também são feitas da mesma forma, na presença de base. E aí eu formo esses sulfonatos, tanto de metila como de toluíla, tá? Aqui eu tenho uma abordagem do mecanismo, que é muito parecida da anterior, mas isso eu não vou cobrar. Há alguns anos já não venho cobrando isso daí, eu só venho mostrando. Gente, qual que é a importância de transformar um álcool num bom grupo abandonador? Olha só, alguém já ouviu falar dessa molécula aqui, ó? Alguém sabe o que é? Uma base nitrogenada, um açúcar e 3 fosfatos. Está envolvida no nosso dia a dia para geração de energia. Alguém? Adenosina trifosfato. Eu tenho um nucleosídeo, quando está com açúcar é um nucleotídeo, e 3 fosfatos. Para quem já estudou um pouquinho de bioquímica, do metabolismo, já deve já ter ouvido falar disso daqui. Tá? Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Tá tudo bem aí? Me escutando? Gravando? Então tá tudo certo. Bom, gente, olha só. Este álcool aqui, ó, ele é fosforilado uma vez, 2 vezes e 3 vezes. Imagine que eu peguei esse álcool aqui, ó. Então, no processo de uma célula para
geração de energia, eu tenho que a adenosina trifosfato, ela forma ADP, adenosina difosfato, e AMP, adenosina monofosfato, certo? Então, esse fosfato aqui, ó, ele tem que ser um bom grupo abandonador. Então, ele é um bom grupo abandonador, por quê? Porque ele é estabilizado por ressonância. Eu não vou entrar em detalhes agora para vocês aqui sobre isso, tá? Mas eu posso vir uma molécula de água, atacar esse fosfato e sair um ácido, uma forma hidrogênio fosfato. Depois o segundo, o terceiro não sai, tá? Então, gente, é como se fosse, por exemplo, cada molécula de um álcool ou de água reagindo com esse tipo de estrutura, tá? Muito parecido com o que a gente vê no dia a dia. Bom, continuando sobre álcoois e éteres, nós temos duas metodologias para transformar um álcool em um éter. Então, nós já aprendemos como transformar um álcool em um haleto. Então, agora nós vamos aprender como que faz transformar um álcool em um éter. Então, deixa eu ver onde está aqui. Então, eu tenho essa reação aqui, ó. Condensação de álcoois catalisada por ácido. Quando eu falo condensação, gente, a palavra condensação, ela está relacionada à liberação de água. Condensou água ou condensou umidade na janela do carro. Então a gente chama qualquer transformação que gere água de condensação. Porque vai formar um álcool mais o quê? Uma molécula de água. Então olha só. Essa reação, gente, o álcool, lembra, ele não é um bom grupo abandonador. Eu tenho que ser catalisada por ácido. Tá? E no caso, a gente usa ácido sulfúrico. A indústria usa ácido sulfúrico e esse éter dietílico, ele é também chamado de éter sulfúrico. Tá? O nome dele na indústria é éter sulfúrico justamente porque utilizar sulfúrico de maneira o quê? Catalítica. Vou mostrar o que é. Então, CAT aqui, ó, para mostrar que ele é catalítico. Tá? Então, gente, o ácido sulfúrico, gente, H2SO4, ele, na presença, vou fazer da seguinte maneira. Não tem água, tá, gente? O próprio etanol que vai reagir com ele. Então, ele vai formar uma espécie H+, HS, H, SO4 menos. Então, eu tenho a espécie H+. Se eu tivesse em água, ia formar o quê? H3 ou mais, mas eu não estou em água. Então, estou dizendo que está formando essa espécie aqui, ó. Mais HSO4 menos. Tá? Porque eu vou simplificar para no mecanismo já usar H+. Então, toda vez que eu tiver ácido sulfúrico e não estiver em água,
vai ser H+. Se eu tiver em água, vai ser H3 ou mais, tá? Então imagine esse álcool, que não é um bom grupo abandonador, reagindo com H mais, certo? O que vai acontecer? Como sempre, par de elétrons do oxigênio vai capturar o hidrogênio O verdureiro chegou, gente. Por isso que o cachorro fica maluco. Desculpa aí. Olha, essa etapa é igual à etapa de protonação da água. Então, se é um álcool ou se é água, é igual, tá? Então vai formar essa espécie. Essa espécie, lembrando, ela é um bom grupo abandonador, que dá a reação que é SN2 agora aqui, ó. Par de elétrons do álcool vai o quê? Fazer a etapa o quê? SN2. Ops. Formando meu éter. Protonado. Mais o quê? Mais água. Nesta etapa, gente, eu vou fazer de duas formas já para vocês irem aprendendo como é que funciona uma simplificação que eu vou usar no futuro. Olha só, toda vez que eu tenho um catalisador, ele participa da reação, mas ele é restabelecido no final, tá? Então aqui não foi H+, meu catalisador? Então, na etapa seguinte, esse H+, ele vai sair aqui, ó. Ele está aqui, ó. Então, ao invés de eu pegar a própria água ou o HSO4 pegando esse hidrogênio, eu vou colocar menos H+, justamente para simplificar essa etapa. Porque, ó, eu vou colocar aqui. Toda vez que eu tenho uma reação catalisada, eu vou mostrar. Eu tenho um H+, no começo e no fim saindo, tá? Então ele é catalítico. Ele participa e sai, para participar de novo e sai. E aí fica num ciclo, tá, gente? Então é assim que ocorre esse mecanismo. Muito simples. Esse é um mecanismo, o quê? SN2, que vocês já estão cansados de ver. Só que é aplicado a outra reação aqui de formação de éter. Zé, Oi. se a água pegasse o hidrogênio, formasse H3 ou mais, estaria errado, então? Não. Na verdade, é isso que, ó, isso é uma das coisas que vai acontecer, tá? Essa água no meio, ela vem, captura isso daqui. Só que nesse método, eu estou deslocando água.
Tá? É uma coisa que eu não falei para vocês, mas é o seguinte, para que eu desloque o equilíbrio para a formação do éter, eu vou destilar essa água. Então, assim, né, para formar esse produto, eu pego isso e tiro essa água. Formou esse. Então, esse H+, ele volta não a ser H3O+, e sim a ser esse par de ácido sulfúrico HSO4-, que vai ser transferido para outra molécula. Resumindo, vai ser. Eu não queria entrar tanto em detalhe, nesse tipo de detalhe. Ao invés da água pegar esse hidrogênio, outra molécula, vou colocar aqui, ó. O mais correto é esse daqui, ó. Como eu tenho muito etanol, muito mais do que água, eu vou ter outro etanol pegando esse hidrogênio e voltando para esta etapa diretamente aqui, ó, tá? Deixa eu fazer assim, você tem melhor. Vou representar assim. Olha o ciclo catalítico. Esse hidrogênio, esse álcool, pega com um par de elétrons que eu não vou colocar aqui, pega esse hidrogênio e vem para cá. Outra molécula forma essa daqui. A água sai. Venho, outra molécula de álcool, vem, pega hidrogênio, reage com outro álcool. Tá vendo que é um ciclo? Tá? O mais certo é isso. Um detalhe desta reação, eu não vou deixar assim, porque assim fica mais fácil de observar, sem complicar. Deu para entender? Sim, obrigada. Olha só, olha a temperatura que é utilizada nessa reação. 130 graus Celsius e o mecanismo e o rendimento é baixo. Essas reações são feitas ou sob pressão, e como esses éteres não são miscíveis em água, mas tem uma certa interação, eles vão sendo destilados e separados da água, tá? Então existem métodos para conduzir essa reação. Continuando aqui, gente. Então esse é o método barato de formação de um éter. Entretanto, gente, se eu pegar éteres, se eu pegar esse álcool, mais esse outro álcool aqui, ó, esse com 2 carbonos e esse com 3 carbonos, será que se eu fizer a mesma metodologia vai dar certo? O que vocês acham? Olha só, se eu utilizar ácido sulfúrico, gente, para essa reação, eu posso obter o álcool esperado, eu posso obter esse álcool, ou eu posso obter ainda este álcool, esse éter, desculpa. Então, olha só, o que vai me diferenciar formar esse grupo abandonador ou esse? Nada. Então eu vou ter esses 3 produtos. Vocês acham que é fácil de separar esses 3? Extremamente difícil, gente. Por quê? Porque as propriedades dele de ponto de ebulição são muito próximas. E aí eu tenho interações intermoleculares que fazem com que fique difícil de separar esses 3 compostos. Então, usar esse método de condensação com ácido sulfúrico não vai dar certo. Então, o que eu faço? Aí vem a síntese de Williamson. A, a síntese de Williamson, ela é, basicamente, eu pegar um dos álcoois, por exemplo, pegar esse, vou transformar ele num bom grupo abandonador,
Digamos que eu pegue ele. Como é que eu transformo um álcool num haleto? Num brometo, por exemplo? Que a gente viu lá em cima. Por exemplo, o primário, HBr, certo? Esse álcool agora é um bom grupo abandonador? Sim. Como é que eu vou transformar esse álcool aqui num bom nucleófilo? Vou reagir ele com uma base. Base relativamente forte. Aqui uma base menos. Para transformar ela no um alcóxido. Agora, eu tenho um bom nucleófilo e uma boa base. Quando eu vou reagir os dois via mecanismo de SN2, eu tenho a formação desse éter seletivamente e não vou ter a formação dos três, tá? Então, nessa síntese, gente, eu tenho que fazer duas reações. Ela é mais cara, sim, mas ela chega no meu produto de maneira seletiva. Olha, eu venho, faço esse haleto, pego ele, purifico, separo ele. Aí eu pego esse álcool, na presença de uma base, ele vai formar isso in situ, aí eu adiciono esse. E aí os dois reagem. A base aqui pode ser utilizada, por exemplo, hidreto de cálcio, hidreto de sódio, NaH. Pode ser utilizado alcóxidos e outras bases, tá? Então, olha só, se for o hidreto de sódio, é um H- que vai reagir com o hidrogênio, formando isso. O bom dessa reação com hidreto de sódio é que forma H2, vai embora no gás, e aí libera isso daqui para reagir com o haleto, formando no final NaBr, brometo de sódio, mais produto da reação. Rendimentos muito bons. Notem aqui, ó. Hidreto de sódio forma o alcóxido, e esse alcóxido vem e forma, reage SN2 com. Então eu tenho agora uma reação que me dá a gente chama isso de éter não simétrico. Então, para os simétricos, uso catalisado por ácido, e para os não simétricos, assim, tá? Existem umas limitações. Por quê? Porque como os alcóxidos são bases relativamente fortes, se eu pegar haletos primários, funciona muito bem para formar éteres simétricos. Mas se eu pegar, por exemplo, o alcóxido secundário e bons grupos abandonadores, aqui, ó, por exemplo, que podem gerar um produto de eliminação, ele vai predominar um produto de eliminação e não um produto de substituição, tá? Então isso é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado. Bom, para terminar a aula de hoje, vai ser
dessa questão de álcools e éteres, talvez a última parte que eu vou abordar disso, eu vou falar de epóxido. O que é um epóxido? O epóxido, gente, são estruturas de 3 membros extremamente comuns na, na literatura. Existem muitos produtos naturais que têm essa estrutura. Ó. 3 membros e com oxigênio. Tá? Esses epóxidos são formados através da reação, vou mostrar aqui, ó, da reação de epoxidação. Ela já foi alvo de um prêmio Nobel, tá? Justamente porque foi desenvolvida a epoxidação assimétrica de Sharpless. Sharpless, ele veio e conseguiu fazer essa reação, ele que desenvolveu essa reação. Mas o mais interessante dela é o seguinte, ó, porque ela utiliza um peroxiácido. Se eu pegar essa estrutura aqui, ó, é um ácido carboxílico, certo? Se eu pegar essa estrutura aqui, ó, ela tem uma ligação peróxido. Então ela é chamada de peroxiácido, tá? Esses éteres cíclicos de 3 membros, eles reagem com quem? Com duplas ligações. Aqui. Vou colocar um alceno genérico, tá? Colocar só hidrogênio aqui. Olha só, quando ele reage, ele vai transferir um desses oxigênios para essa dupla ligação. Se a gente pegar o mecanismo, gente, ele é chamado de mecanismo concertado. Eu vou representar aqui mais ou menos aqui para vocês. No quadro é muito mais fácil de fazer. Seguinte, o par de elétrons ele é o doador. E esses oxigênios eles estão deficientes de elétron. Por quê? Porque tem um oxigênio ligado a outro oxigênio que está puxando elétrons um do outro, tá? Então, vamos dizer que essa dupla ligação ela vai atacar um dos oxigênios. O par de elétron desta ligação vai se romper, formando uma ligação dupla aqui. Esse par de elétrons aqui, ó, vai. Deixa eu ver como está aqui. Esse par de elétrons. Ops. Ele vai. É porque aqui está desenhado de uma maneira mais fácil de observar. Ele vai capturar esse. Eu só estou representando, gente, porque lá, aqui, difícil de representar aqui no ChemDraw certinho. Só para mostrar cada flechinha para vocês. Mas tem que saber da função orgânica, tá? Oh, porcaria. Ó, esse par de elétrons da dupla, ele vai capturar o hidrogênio. Olha que bagunça que vai formando, tá? E esse outro par de elétrons, ele vai atacar o outro carbono. Digamos, esse carbono aqui se ligou a esse oxigênio e depois esse par de elétrons do oxigênio se ligou ao outro carbono, tá? Tá vendo como que é meio chato de ver? A gente chama isso de mecanismo concertado. Ó, do livro é muito, não explica nada.
esse par de elétrons captura o oxigênio, esse par de elétrons vem, forma uma dupla aqui, ó. Esse par de elétrons vem, captura o hidrogênio, e esse par de elétrons vem e se liga novamente com o carbono, formando o epóxido mais o ácido carboxílico correspondente. Tá? Então, gente, esses epóxidos, e aí eu não vou dar o mecanismo, só queria mostrar esse para vocês, eles são abertos. Esse aqui como que forma epóxido também, tem outra forma aqui, mas também não é também não é muito comum. Ele abre na presença de ácido e água, e ele abre na presença de base. Tá? Então, ele é bem versátil para a gente, o intermediário de reação. Tá? Esses epóxidos, além de serem produtos naturais, esses éteres cíclicos, eles têm a função de também gerar novos compostos. Tá? São bem usuais. Só que eles, como eles são um anel de 3 membros, eles são relativamente instáveis. Alguns epóxidos são mais estáveis do que os outros. Tá? Bom, por hoje, o que eu queria mostrar para vocês de álcools e éteres é isso, tá, gente? Então, todos os mecanismos foram abordados ali. E, deixa eu mostrar. Alguma dúvida, gente? Sobre isso daqui? Alguém fala comigo? Acordem. Estão tomando café? Vendo o WhatsApp? Por enquanto, não. Vou interromper a gravação aqui para não ficar muito grande.